para começar, narrar, contar histórias com imagem não é uma coisa recente, já faz um pouco de tempo. Isso a gente remonta no tempo das pinturas rupestres. E é possível encontrar nas cavernas desenhos retratando o cotidiano deles. Na Grécia, a gente via nos jarros retratando desenhos, ilustrações de gladiadores, das Olimpíadas. Já no Egito, a gente encontra muito isso, essa coisa de contar histórias com imagens em templos, túmulos, nas paredes, contavam toda a trajetória dos sacerdotes, dos faraós, do cotidiano, todos os eventos que marcavam aquela época. E teve um evento que foi o divisor de águas, que foi a invenção da imprensa de Gutenberg, que facilitou, que abriu portas para a arte ser disseminada com maior facilidade. Aquilo que era só restrito para ricos e privilegiados da época, agora passou a ser disseminada para todo mundo, para todas as classes, para os ricos e para os pobres. Então, chegou-se ao que temos hoje de que é a história do quadrinhos. Mas, afinal de contas, o que é a história do quadrinho? O termo hoje mais aceito é o de Will Eisner, que é arte sequencial. Não é só o quadrado, mas tem que ter uma sequência lógica. Essa imagem aí é o The Spirit. Ele é um herói criado pelo Will Eisner e foi um dos primeiros. Will Eisner, ele que criou, foi um publicitário, um jornalista, desenhista, cartunista, ele que modernizou, criou todas as técnicas que nós conhecemos hoje nos quadrinhos. Então, toda a literatura, todo artigo que você vai pesquisar sobre quadrinhos, você vai encontrar o Will Eisner falando e todo mundo aceita esse conceito, essa terminologia da arte sequencial. E as minhas motivações para fazer esse trabalho, lógico, eu já gosto de desenho, eu trabalho com isso há algum tempo, não com quadrinhos, mas ilustrações, e eu queria unir o que é as minhas duas paixões, o jornalismo e o quadrinho. Como faz jornalismo usando o desenho, usando as histórias em quadrinhos? O meu objetivo geral é analisar esses quadrinhos, Maus, a história do sobrevivente, essa versão de 2009, sob a perspectiva histórica de gênero e narrativa. Maus não vem de malvado. Maus quer dizer gato em alemão. Lá na frente vocês vão entender, vou explicar melhor. Ela é considerada uma biografia, porque o Art Spiegelman conta a história do pai dele e também uma autobiografia. Ele tanto vai contar a história do pai quanto a dele. É uma graphic novel. Graphic novel é uma novela gráfica que é um quadrinho mais apurado, um tema mais adulto. E afinal de contas, Jailson, o que trata Maus, essa obra, é a história de Vladek, o pai de Art Spiegelman, que ele foi o sobrevivente da invasão alemã nazista na Polônia. Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ele foi para um dos principais campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, chamado Auschwitz, e houve um assassinato de 1,1 milhão de pessoas. Foi o maior genocídio da história. Meus objetivos específicos é relacionar o quadrinho com o jornalismo literário. E aqui eu faço uma observação. O jornalismo em quadrinho, ele não é considerado um gênero literário, de acordo com Pena e Lima, 2007 e 2009. Mas eu queria mostrar essa relação, essa proximidade, não que seja literatura. Há esse embate, esse dilema hoje em dia, de que quadrinho é literatura, mas é uma aproximação, não que seja. Meu segundo objetivo específico é apresentar as características da narrativa. E o terceiro é a importância de nós como fonte histórica, principalmente em relação ao Holocausto, que também valeu como observação. Hoje as literaturas não falam mais Holocausto, falam a palavra Shoah, que quer dizer genocídio em escala colossais. A minha metodologia foi a pesquisa exploratória, que é aquela que faz você ter uma maior proximidade por dentro do tema. A abordagem de resultados, a fé qualitativa, que vem do campo das ideias, subjetiva. As fontes secundárias que eu utilizei, artigos, revistas, livros e monografias.
artigos e revistas e livros e as monografias eu utilizei de forma online, mas eu tive que fazer pesquisas nos centros culturais para uma melhor abordagem do tema. Bom, as principais obras que eu consultei foram essas. Obviamente, a que está sendo analisada, a Maus, a História do Sobrevivente, de 2009, tá? A de Hans Spiegelman. O Paradigma Sequencial, de 2000 e Weisner, que eu já tinha falado anteriormente, e o famoso teórico dos quadrinhos, hoje, que é o Scott McCloud americano, que é Desvendando os Quadrinhos, me ajudou muito nesse trabalho. O primeiro capítulo do meu artigo, ele fala sobre jornalismo de quadrinhos. Então, como é que eu começo esse capítulo? Eu começo falando a conceituação do que é jornalismo de quadrinhos. Mas é isso, afinal, quem cunhou esse termo jornalismo de quadrinhos? Quem foi a primeira pessoa a falar sobre jornalismo de quadrinhos? O nome dele se chama Joe Sacco. Ele começou na década de 90. Até então, a partir da década de 90, começou esse debate maior sobre os livros, reportagens e sobre tratar de temas sérios em quadrinhos. Porque até então, antes, o quadrinho era visto como algo infantil, como algo não tão sério. Então, o Joe Sacco foi o precursor do jornalismo de quadrinho no mundo. E no Brasil, o Alexandre de Mello, um amigo meu pessoal. E Joe Sacco, ele só ficou mais assim, pegou renome, famoso, quando ele falou, em 2010, ele lançou o Palestina e depois Gorazde, que fala sobre esse conflito que está tendo hoje na faixa de Gaza, entre os israelitas e a ocupação de palestinos na faixa de Gaza. Nesse mesmo capítulo, eu falo a origem. Depois de conceituar o jornalismo de quadrinhos, eu entro com Maus. Então aqui eu começo já a explicar melhor, afinal de contas, o que é Maus. Essa importância de nós, por que Maus é considerado um jornalismo de quadrinhos. Bom, e afinal de contas, qual foi a origem de Maus? Como surgiu Maus? A origem dele, que é muito interessante. Maus, ele foi criado para ser história em quadrinhos. O Hans Spiegelman, ele com sua esposa Françoise, uma revista chamada How, a partir da década de 80, eles publicavam os capítulos de Maus dessa revista. E até então a ideia era só fazer uma série de quadrinhos. Logo mais, deu proporções que Maus se tornou uma novela gráfica. Então, Maus foi lançado em 2 volumes. O primeiro, intitulado Maus, a História do Sobrevivente, foi lançado em 1986. O segundo volume, Maus, e aqui começam meus problemas, foi lançado em 1991. E aqui vale uma observação. No ano seguinte, que foi lançado em 92, Maus ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo nos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos falando de um quadrinho que ganhou o prêmio de jornalismo. Não é pouca coisa. Ao final desse capítulo, eu ressalto sobre aquele objetivo específico. Eu uso Lima, os conhecimentos de Lima e de Felipe Pena, que nós sabemos que é um dos grandes teóricos do jornalismo literário no Brasil. E eu mostro algumas características do gênero literário que são relacionadas com o jornalismo em quadrinhos. Por qual deles? A simbologia, Maus tem simbologia. Pena e Lima diz que ele tem que ter essa característica para ser um jornalismo literário, que é a simbologia, tratar de temas sérios, universais. Maus trata sobre isso, o genocídio. Tem simbologia na sua obra. Então eu finalizo esse capítulo com isso. No próximo capítulo, eu me concentro na narrativa, como Hans Spiegelman, e aqui é muito interessante, ele relatou toda essa história do pai dele. Maus, ele tem 2 tipos de narrativa. Hans Spiegelman, ele vai ao passado, contando a história do pai, e ele volta ao presente. Mas daí isso como assim, presente? É como se ele escrevesse um texto em primeira pessoa. Ele se coloca como um personagem. Quando você lê a obra, você vê ele lá, personagem. Então, por isso que eu tinha falado no início, que é uma biografia e uma autobiografia, e vários pesquisadores dessa obra concordam com isso. Além de ser um livro-reportagem, Maus, ele tem várias definições. Ele não é só quadrinho, ele é uma obra, ele é um livro-reportagem, ele é uma biografia,
Ele é um perfil, autobiografia. E eu também nesse capítulo, Vladek, na verdade a pronúncia é Vladek, que é um judeu polonês, Vladek, ele descreve detalhadamente, nós estamos falando de quadrinhos, de imagens. Então, Spiegelman, ele pegou toda a informação que a gente passou para ele e fez um trabalho belíssimo. Isso é notável nessa página que vocês estão vendo aqui. Vejam como ele retrata as câmeras de gás, que o próprio Vladek disse que eram semelhantes a chuveiros. Olha o detalhamento da ambientação, ele desenha até as valas, ele desenha até o alojamento, ele contou até quantas pilastras tinha no seu alojamento. Nós estamos falando de vários campos de concentração, outra observação, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas o de Auschwitz ficou o mais conhecido, o mais famoso. E isso é muito interessante, porque é um trabalho de apuração, que também está envolvido com jornalismo. Hans Spiegelman, ele é jornalista, não é só um cartunista e ilustrador. Tá? O último capítulo do meu trabalho, eu já mostro o Maus como uma fonte histórica. Por que Maus é importante como uma fonte histórica? E aí eu volto à conceituação lá no início, o que é fonte histórica. Existiu a escola dos análises, no final do século XX, na França, e o que era o documento? O documento ele só era o papel, o documento ele só era importante quando alguém de renome o assinava. Quando alguém importante assinava ele. Então, as imagens, a fotografia não era considerada, as artes do cinema. Então, a escola de análise ela foi um divisor de águas. Ela chegou e disse, não, vamos considerar as outras artes. Então, a história passou por um aspecto científico, empírico também. Resumidamente, o que quer dizer isso, Dailson? Uma imagem e uma fotografia, os personagens não eram só importantes. Agora, a ambientação, as cores, a vestimenta, é importante para a gente saber a sociedade, a cultura daquela época, a política, como é que funcionava temas sérios como desigualdades sociais. Então, tudo isso, a escola de análise é importante. E por que eu coloco a escola de análise? Porque faz uma ligação com o quadrinho Maus. Maus é um quadrinho histórico. Também, nesse capítulo, eu achei necessário colocar, eu procurei essa história desse italiano químico, Primo Levi. Mas porque você comparou, eu quis comparar o testemunho, o relato de Vladek com o de Primo Levi. Para mostrar uma maior dimensão do que foi isso, do que ele viveu. E é o que está nesse quadrinho aí, ao lado. Alguns comportamentos que Vladek teve foi o mesmo que Primo Levi usou para sobreviver durante a Segunda Guerra. Se você for ver ali, o quadrinho ao lado, o Vladek, ele mutilou a sua própria mão aqui, ele mutilou, está enfaixada a mão dele, aqui, ó, ele mutilou a própria mão, porque ele notou que na enfermaria ele se alimentava melhor, ele tinha um conforto melhor, por mais que ele tivesse machucado, mas ele ia ganhar tempo. Ele não ia ficar junto com os outros judeus, não ia pegar a doença e cuidaria melhor do corpo. Sim, Carlos, mas e Primo Levi? Primo Levi usou da astúcia também. Primo Levi, ele pegava objetos. Já era de outra maneira. A astúcia de Vladek é de um jeito, a de Primo Levi é outro, mas segue o mesmo fundamento, a questão da sobrevivência. Isso é muito importante ser relatado, porque não mostra só como era, como foi durante a Segunda Guerra, mas mostra aspectos psicológicos e comportamentais, como os indivíduos se comportavam. Primo Levi, ao contrário de Vladek, ele também usou astúcia, mas como está isso? Ele pegava e roubava objetos judeus e negociava com nazistas. Ele fez amizade com o soldado nazista em troca de benefícios. Eu conserto sua bota em troca de você me dar alimentos. Então, ele consertava a bota, os acessórios, roupa dos alemães nazistas, e em troca de soldado dava benefício a ele. Um pouco de água, uma alimentação, conforto, uma enfermaria. Não força, como Auschwitz era um local de trabalho forçado, ele pegava um pouco leve com ele, digamos assim. Então é importante essa comparação de Primo Levi e Vladek. Você vê a semelhança do comportamento, que uma guerra ela pode alterar no estado psicológico, e isso lá na frente é refletido em Vladek.
ele se tornou uma pessoa irritadiça, ansiosa, com vários problemas de saúde. Só uma observação, ele foi descoberto, essa astúcia é dele feria a mão, e o rapaz lá, fura, aí o rapaz me toma, eu vou abrir de novo para você. O nazista descobriu e furou mais ainda. E no último quadro ele diz, eu fui embora e não fiz mais isso porque eu estava com medo de perder a mão. Ao final desse capítulo, eu falo sobre o antropomorfismo. Mas daí, o que é antropomorfismo? São características humanas em coisas não humanas, em animais e objetos. Resumidamente, vocês podem notar que os judeus são representados como animais, como ratos. Art Spiegelman representou o personagem como animais. Então vem aquela explanação no começo. Por que maus se chama a obra? Gatos. Os judeus, os nazistas, os alemães são representados como gatos, como felinos. Só que chamar gato agora de maus. E os judeus, interessante, os judeus, eles são, é uma alegoria. A Disney faz isso muito bem no antropomorfismo. Animais falantes, essa alegoria é muito conhecida na nossa literatura. E a Spielberg pegou essa alegoria para usar com temas sérios, não é mais aquela coisa fofa. Ou seja, quando você lê Maus da Spielberg, você sabe quem é a vítima e quem é o perseguidor. Você sabe quem é a presa e sabe quem é o predador. Outra coisa interessante nessa coisa de representar animais, personagens como animais. Os judeus foram representados como ratos, os alemães como gatos, os poloneses como os porcos, os franceses como anfíbios, sapos, e os suecos, interessante, também tem uma observação interessante, os suecos foram representados como reis, mas aí por que foi tudo pensado? A Suécia, durante a Segunda Guerra Mundial, ela ficou neutra, ela soube ter aquele famoso jogo de cintura, ela não se envolveu. Então, a Spiegelman, ele representou como as renas, elas conseguem se adaptar ao ambiente que elas estão. Durante o frio, o seu casco diminui, ela tem uma firmeza. E quando a neve sobe, o seu casco é revestido para ter uma maior resistência ao frio. Ou seja, ela sabe se adaptar. Então, por que é importante isso na obra? Para dar uma autenticidade. Porque a Spielberg representou animais, bichos, em vez de pessoas. Para mostrar não só o aspecto, quando você lê a obra, você não vai só ver quem é o vilão e quem é o mocinho. Você vai ver os aspectos psicológicos, comportamentais do indivíduo, o que ele pensa, quem é o perseguidor. Os americanos são cães. Então já tem aquela coisa, né? O americano persegue o alemão que é gato, o gato persegue o rato, que são os judeus. Bom, aqui eu faço as minhas considerações finais. Maus, ele inovou na narrativa, no modo de fazer quadrinhos. Vários estudiosos, o próprio Scott McCloud, que eu citei aqui, ele fala sobre isso. Existem quadrinhos, o quadrinho antes de Maus e após Maus. Ele é uma das obras mais conhecidas hoje do século XXI. Foi do século XXI. Mas por que ele inovou na narrativa? Porque essa coisa de fazer uma história extensa, do livro reportagem, essa coisa do pino preto e branco, o traço grosso, muita informação na página. Quando você lê Maus, muita coisa acontece. E você leva isso para o jornalismo. O jornalista, ele tem que saber contar histórias. É importante no jornalismo você ter essa pegada de saber contar histórias. A gente não só ficar engessado no lead, naquela coisa padronizada, mas saber contar histórias, essa narrativa. Então é importante para o jornalismo. E Maus inovou com isso. A minha outra observação, nas considerações finais, é a importância da obra como documentação sobre a Shoah, que é o Holocausto. Maus, ele inegavelmente, ele é uma fonte documental sem precedentes. Pesquisadores, estudiosos da área que querem estudar sobre o genocídio, sempre consultam Maus. Não que uma obra como Vergueiro e Santos apontam, em 2008, Vergueiro e Santos diz que é impossível retratar algo que aconteceu na história fielmente. Sempre vai haver falhas. Mas você consegue chegar aproximadamente à sensação. Então, Maus é inegavelmente é importante como essa fonte histórica para pesquisas. E isso é importante, como uma vez a professora Jairma falou na sala, que
o jornalismo ele tem essa função de manter viva nas pessoas a memória da nossa história. A Segunda Guerra Mundial, esse genocídio, aconteceu esse ano faz 78 anos. Então, não foi uma coisa, não é uma coisa tão longe, é algo recente. Então, é importante o jornalismo ele tem essa pegada de manter vivo os eventos históricos, fazer as pessoas não esquecerem a nossa história para não cometer o erro no futuro. E o meu tópico final nas considerações finais é o jornalismo em quadrinho como aliado. Qual a importância do jornalismo em quadrinho para o jornalismo em si? Ele é um aliado, ele é um suporte. Não que ele vá suprir todas as necessidades do jornalismo. Mas como assim, Darius? Quando você lê uma história em quadrinhos, diferente de um filme, diferente de uma série, você para melhor na página. Você cuida, tem aquela questão toda da semiótica, como o Scott McCloud fala. Você reflete melhor sobre as cores. Para você entender a narrativa, a gráfica, a linguagem gráfica, você primeiro tem que ver todo o enquadramento, posicionamento de personagens, angulação, e o jornalista faz isso. Ele tem que ter o poder, nessa obra Art Spiegelman, fazer esse trabalho maravilhoso jornalístico, que é o poder de apuração. É uma apuração em si a obra, Marcos, que é a estatística, é a questão do mapeamento, das entrevistas, porque Maus é uma entrevista que ele faz com o pai dele, o Vladek Spiegelman. Bom, aqui são as minhas principais referências que ajudaram a me abordar esse tema e foi importante. O Art Spiegelman, Maus, a história do sobrevivente, Companhia das Letras, de 2009. Esse livro, do Primo Levi, que é fantástico, é da editora Rock'n'Roll, de 1988, e o que fala sobre semiótica, simbologia, essa questão da subjetividade do quadrinho, o Scott McCloud, que é um dos maiores teóricos dos quadrinhos hoje em dia. Desvendando os quadrinhos, é da Macron Books, de 1995. Eu vou finalizar essa apresentação do meu trabalho com a frase do Stan Lee. O Stan Lee já faleceu. Ele foi responsável por criar grandes personagens, inegavelmente, como Homem-Aranha, da Marvel, Superman. E ele falou o seguinte, uma frase muito interessante. Algumas pessoas dirão, por que ler uma revista em quadrinhos? A gente acha que hoje em dia não tem tudo, que tem muitos. Isso sufoca a imaginação. Se você lê um romance, imagina como são as pessoas. Se você lê uma história em quadrinhos, ela já estará mostrando tudo para você. É isso.